Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nesta quarta-feira, dia 16 de abril, já pertinho aí do feriadão, né? Da Páscoa, Sexta-feira Santa. Tivemos 8 partidas pela quarta rodada do Brasileirão. Tivemos um jogo na terça-feira, que foi o Ceará vencendo o Vasco em casa, e na quarta-feira, 8 jogos. É jogo a dar com pau. E tivemos o Palmeiras, indo a Porto Alegre, jogando contra o Internacional, na minha opinião, um dos melhores times do país e um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vencendo o Internacional. Venceu por 1-0. Um jogo bem parelho que a gente vai falar aqui, mas o resultado espetacular para o Verdão. Resultado espetacular para o Verdão diante de um adversário direto pela briga pelo título. Então, Internacional 0, Palmeiras 1. Foi justo, não foi justo? O Palmeiras jogou para ganhar, o Internacional não jogou o que se esperava. A gente vai falar sobre isso, sobre a classificação, sobre os números aí do jogo e a próxima partida de cada um desses times. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Inter, que está triste com o resultado, e você, meu amigo torcedor do Palmeiras, que está muito feliz com o resultado, foi um resultadaço. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Renan com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o cifrão está ao lado, compartilhar. Mas uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, cara. Vamos aqui de cara para a classificação. Com esta vitória fora de casa, espetacular, o Palmeiras continua na segunda colocação atrás do Flamengo. Por que continua? Porque o Flamengo já tinha um saldo melhor do que o Palmeiras. Era por isso que tinha diferença entre Flamengo e Palmeiras. Era o saldo. Pontuação é a mesma coisa, mas o saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo aumentou. O Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Então, o saldo aumentou mais ainda. O Flamengo tem de saldo 9 e o Palmeiras tem de saldo 4. Mas tem um detalhe. Agora, apenas quatro times, quatro times ainda não perderam. Sendo que o Bahia joga hoje ainda. O Bahia é um desses times que ainda não perderam, mas ainda joga. É o último jogo da rodada. Então a dupla, Flamengo e Palmeiras, que está disputando a cabeça, né, nesse início de campeonato, são os dois times invictos. Quer dizer, invictos não, porque já perderam pontos, porque empataram na primeira rodada. Mas não perderam o jogo. São 3 vitórias e um empate para cada um. A diferença é o saldo de gols, que o Flamengo fez 11 gols, tomou 2, tem 9, e o Palmeiras fez 5 gols, tomou 1, tem 4. Mas o Palmeiras está ali, cabeça a cabeça com o Flamengo. Acho até que o planejamento de Palmeiras e Flamengo deve ser o mesmo. Do que eu estou falando? Faltam 8 rodadas para o campeonato parar e para Flamengo e Palmeiras irem para o Super Mundial de Clubes. Então acredito que a intenção de Palmeiras e Flamengo é o seguinte: nesse período fazer o máximo de pontos possíveis para quando for para o Mundial, tanto Flamengo quanto Palmeiras, acredito eu, terem uma gordura para quando voltarem do Mundial. E pelo que está acontecendo, o Fluminense também, que o Fluminense é o terceiro colocado com 9 pontos. O terceiro colocado com 9 pontos. Perdeu a primeira partida, mas as outras 3 agora com o Renato Gaúcho venceu. Então, parece que é mais ou menos por aí. O único que está com planejamento completamente ou sem planejamento nenhum é o Botafogo, né? Que é o atual campeão. E o Internacional. O Internacional, que já foi o líder do campeonato, e eu vou repetir. Liderança de campeonato brasileiro, nesse início, vamos ser bem sinceros, não vale quase de porra nenhuma. Ser líder na quarta rodada, na quinta rodada, não vale de quase nada. Mas tem alguns aspectos,
Quando a gente está falando não vale de quase nada, a gente está falando em relação à pontuação. Vamos lá. O Ceará é o quarto colocado com sete pontos. Uma rodada chega aos 10. Então, em relação a título, Flamengo e Palmeiras que estão com 10 pontos ali, não quer dizer, na minha opinião, não quer dizer absolutamente nada. Beleza? Agora, em relação a ânimo, em relação a você estar mais confiante, em relação ao Mundial, você fazer pontos, aí sim. Em relação a título, ainda não vejo clareza nenhuma. Óbvio, você olhando Flamengo e Palmeiras jogando, você vê que o Flamengo e Palmeiras estão fazendo um melhor futebol no momento. Então isso te dá uma expectativa de briga de título. Beleza. Mas em pontuação sendo curto e grosso pontuação, ainda não. A gente está apenas na quarta rodada. Lá pela 10ª rodada, a gente já pode começar a visualizar um outro cenário. Mas é óbvio que é melhor você estar ali com 10 pontos na parte de cima da tabela do que você estar com 2, 3 pontos. Então, obviamente que em relação a isso, é bem melhor. E o Internacional, como eu falei, o Internacional que já foi o líder, agora está na nona colocação com 5 pontos. Pode perder essa quinta colocação para Cruzeiro ou para Bahia. Se der empate, o Cruzeiro chega aos mesmos 5 pontos do Internacional. E aí vai para o saldo de gols. No saldo de gols, acho difícil o Cruzeiro passar o Internacional. Tá? E o Bahia, se empatar, chega a 4 pontos. Então não passa o Internacional. Então, na minha opinião, para passar o Internacional só vencendo. No jogo Cruzeiro e Bahia, se um vencer, passa o Internacional. Então o Internacional pode terminar a rodada na 10ª colocação. É isso aí que eu falo. O Internacional, há uma rodada atrás, era o líder. Na segunda rodada, né? 2 rodadas atrás era o líder. 2 rodadas depois, o Internacional pode cair para a 10ª colocação. Ou seja, tudo muito parelho. É por isso que você não pode se empolgar tanto em estar na liderança nesse momento. Não estou botando balde, não estou botando gelo, mas é simplesmente um relato. Ó, o Inter foi líder e pode terminar a rodada na 10ª colocação. Vamos pegar logo aqui o próximo jogo de, de Internacional e Internacional e Palmeiras. O Internacional tem no sábado, dia 19, o Grenal. Grêmio e Internacional se enfrentam. O Grêmio perdeu para o Flamengo, tomou uma sapatada do Mirassol, 4-1. Provavelmente ainda não vi aqui, acordei agora cedo. Provavelmente o treinador do Grêmio caiu, né? Provavelmente caiu. Então teremos aí Grêmio Internacional, Grêmio com treinador novo ou ainda com auxiliar. E o Internacional e o Palmeiras joga em casa, não, joga fora de casa também. O Palmeiras joga fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza que perdeu na rodada. Fortaleza que não vem fazendo um grande futebol. Então o Palmeiras vai jogar contra um time muito pressionado, que é o Fortaleza. Podendo sim, e tendo chances, o Palmeiras de marcar mais 3 pontos nessa quinta rodada. Levando também em consideração que o Flamengo, que é o que está disputando ali a cabeça com o Palmeiras, tem o clássico contra o Vasco. Clássico no Maracanã. O Vasco que também perdeu. Ou seja, a dupla ali, Palmeiras e Flamengo, pegam 2 adversários que vieram de derrotas. E nitidamente 2 adversários nesse momento inferior. O Vasco inferior ao Flamengo e o Fortaleza inferior ao Palmeiras. Mas futebol aquele ditado popular mais antigo que minha avó, é uma caixinha de surpresa. Vamos lá para o jogo. Cara, jogo de tempos distintos. Primeiro tempo, um pouco melhor o Palmeiras. E no segundo tempo, o Internacional. Se você pegar quem é que foi melhor, o melhor do Internacional no segundo tempo foi melhor do que o melhor do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras, exemplo, teve
55% melhor do que o Internacional. O Internacional no segundo tempo teve mais ou menos 65% melhor do que o Palmeiras, ou até um pouquinho mais, porque no segundo tempo o Palmeiras recuou muito. Tá? O Internacional foi mais soberano, o Internacional criou mais. É, 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 o Palmeiras agrediu pouco, chutou pouco, chegou pouco à área, jogou mais para se defender. E quando o Internacional era bem superior, estava pressionando, criando oportunidades, saiu o gol do Palmeiras. Então o Palmeiras faz o gol quando o Inter era melhor. Então você pegar em relação a primeiro e segundo tempo, você pode colocar aí na balança que o Internacional foi um pouco melhor. E aí, você levando para o resultado, cara, o Inter perdeu, mas não jogou pior do que o Palmeiras, não. Faltou um pouquinho de sorte ao Internacional, porque se tivesse tido empate, lógico, o Palmeiras tem goleiro. O goleiro do Palmeiras fez pelo menos duas grandes defesas, porque senão tinha empatado o Internacional. O Internacional não empatou por detalhe. Se esse jogo tivesse sido empate, porra, cara, seria, é, 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 na minha opinião, mais justo. Mais justo. Porém, porém, o que vale é o gol. E quem fez o gol foi o Palmeiras. Então dizer que foi injusta a vitória chega a ser uma sacanagem. Agora, no que aconteceu no campo, o Palmeiras não foi superior ao Internacional para ganhar o jogo. O Internacional não foi inferior ao Palmeiras para perder o jogo. Ou seja, na minha opinião, lógico, justo, justo. O Palmeiras conseguiu se defender, o goleiro fez boas defesas e conseguiu o seu gol. O Internacional até se defendeu bem também depois. O Palmeiras teve um gol no segundo tempo anulado porque o Paulinho estava assim, impedimento. Mas o Inter, na minha opinião, merecia uma sorte melhor. O Inter não merecia perder. Não é que o Palmeiras não merecia ganhar, mas o Inter não merecia perder. Porque o Inter não fez um jogo para perder, não fez um jogo inferior ao Palmeiras. O que aconteceu no primeiro tempo? No primeiro tempo o jogo estava muito encaixado. Estava muito encaixado. As defesas, os sistemas defensivos, as formas de marcação se sobressaindo sobre, sobre os ataques. O Palmeiras no primeiro tempo conseguia acelerar um pouco mais o jogo. O jogo não foi muito trabalhado de ficarem com a bola e trabalharem o jogo. Tanto o Palmeiras quanto o Internacional não conseguiram trabalhar muita bola, mas aceleravam bastante o jogo. E nessa de acelerar bastante o jogo, o Palmeiras leva vantagem. E levou vantagem porque é uma característica do Palmeiras acelerar mais o jogo. O do Internacional é mais conduzir a bola, mais trabalhar essa bola. Então o Palmeiras, no primeiro tempo, com essa aceleração, levou vantagem até pela característica de alguns jogadores. Então criou algumas oportunidades, mas não fez o gol. No segundo tempo, o Internacional adiantou um pouco mais a sua linha. O Palmeiras acabou recuando, não conseguiu acelerar o jogo do jeito que estava acelerando. O Roger conseguiu encaixar mais a marcação e tirou essa velocidade do Palmeiras. E aí o Internacional cresceu. E aí, quando o Internacional era melhor, sai o gol do Palmeiras. E aí fica praticamente um ataque contra a defesa. O Palmeiras tentando uma vez ou outra uma saída rápida ali no contra-ataque, como teve esse gol anulado. Mas no segundo tempo, basicamente, foi do Internacional. Mais um jogo muito lutado, tá? Um jogo muito brigado. Um jogo muito brigado, muito disputado. Não faltou raça, motivação, disposição de nenhum dos times. São coisas que acontecem. Você está melhor no jogo e daqui a pouco, por uma situação, por uma qualidade técnica do adversário, um descuido, você toma o gol e foi o que aconteceu. E aí você pega aqui os números, você vai ver que a posse de bola é quase 70% do Internacional. Porque no segundo tempo o Internacional foi bem superior. No primeiro tempo foi bem parecido, como eu falei. No segundo tempo o Internacional foi mais.
foi mais superior, ficou mais com a bola, trabalhou mais a bola, jogou o Palmeiras para trás. O Palmeiras jogou o segundo tempo basicamente tentando o reativo. Então, a posse de bola subiu muito do Internacional. O Internacional acabou acertando mais passes que o Palmeiras tentou fazer bola longa e não estava conseguindo, estava errando muito passe. Aí você pega o número de chutes: 11 do Internacional, 12 do Palmeiras. Você pega em direção ao gol, 2 chutes do Internacional e 4 do Palmeiras. Aí está o ponto que você não pode falar que foi injusto. Em direção ao gol, o Internacional deu 2 chutes apenas, e o Palmeiras 4. O que vale é o chute em direção ao gol. Ou seja, o sistema defensivo do Palmeiras jogou muito bem. O sistema defensivo do Palmeiras jogou muito bem. Então não tem como você falar que foi injusto. Porque o sistema que foi armado pelo Abel conseguiu neutralizar o Inter, no tanto que o Inter só deu 2 chutes em direção ao gol. Então, foi ali pela tática. Como eu falei, posse de bola foi do Inter, precisão no espaço foi do Inter, faltas, teve 31 faltas ali, muito, muito parelho, 15, 16. Cartões amarelos, apenas um do Palmeiras, vermelho nenhum. Impedimentos, 4 do Palmeiras e apenas um do Internacional. O Internacional também teve sistema defensivo legal, mas uma bola acabou entrando. O Palmeiras, 6 escanteios, o Internacional apenas um. Ou seja, os números, por uma parte, vai para o Internacional, mas o que mais importa, chutes ao gol. Chutes ao gol foi do Palmeiras. Então, irmão, não tem como falar que foi injusta a vitória do Palmeiras. Agora, a gente pode falar assim: o Internacional perdeu, mas pelo que foi o jogo, não merecia perder. O empate não cairia mal para o Inter nesse jogo, principalmente pelo que fez no segundo tempo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.